Ok, então, para não ficar passando, avaliando os dados no mouse over, eu vou utilizar esse painel de watch para eu criar uma watch expression. Então, basta eu trazer o nome da constante e aí eu tenho ali os dados para que eu possa analisá-los e decidir o que fazer com eles. Então, veja, quando eu utilizo o método countBy da Lodash, ele me retorna um objeto ao invés de retornar um array. Só que para que eu faça a ordenação, do jeito que está aqui, a dificuldade é muito grande. Então, eu preciso transformar este objeto num array para só então fazer a ordenação e, em seguida, utilizar o map para transformar as informações num formato que eu quero. Então, vamos por partes. Primeira coisa, eu preciso separar cada uma dessas colunas. Vamos pensar nisso em colunas, tá? A primeira informação é o nome do país, a segunda é a quantidade. Lodash me permite fazer isso daqui, ó. Método keys vai extrair todas as chaves de um array, de um objeto e colocá-las num array. Da mesma forma, eu tenho values. E aí, eu tenho acesso a todos os valores. Acontece que eu preciso de um array de arrays. Cada item desse array, ele terá no índice 0 o nome do país, no índice 1 a quantidade. Como é que eu faço isso? Vamos à documentação da Lodash. Eu tenho aqui um método chamado zip. O que ele faz? Ele agrupa informações, tá? Então aqui, ó, dois arrays, A e B, 1 e 2, ele vai transformar em A1, B2, tá? Tem um terceiro aqui que eu não tinha reparado, mas aí ele vai distribuir as informações em arrays. E é isso que eu vou utilizar da minha programação. Então, vamos lá. Eu vou chamar de base, zip, e aí o que eu vou passar para esse zip? Eu vou passar dois arrays. O primeiro, o array de chaves e o array de valores. Muito bem. Com isso salvo, eu posso atualizar. E aí eu quero avaliar a minha constante base, que é um array de arrays, sendo que cada um dos valores estão numa posição que agora eu posso ler para fazer a ordenação. Então, como que eu faço isso? Eu vou chamar o método sort do array. É muito importante que você entenda no que você está trabalhando. O que essa operação aqui me retorna? Ela me retorna um array. Então, o array, ele possui o método sort. Eu vou colocar isso em mais de uma linha para que fique mais fácil da gente visualizar, tá? Então, aqui, ok. E aí, o método sort. Para o método sort, eu vou passar uma arrow function que recebe os valores A e B. E aí, aqui eu vou colocar uma estrutura de decisão. Então, se A1, que é o valor, for maior do que B1, então eu quero retornar menos 1, caso contrário, eu retorno 1. Isso daqui é padrão quando você está trabalhando com ordenação. Ele compara o valor atual com o valor anterior, e aí com isso, o método sort ele tem condição de determinar quem é o maior e quem é o menor. Tá? E aí voltamos lá para ver o que temos aqui em base. Muito bem, então veja, eu tenho aqui United States com 66, Germany com 12 e Belgium com 6. E aí, se a gente olhar os últimos, Latvia tem 1 e Lituânia tem 1 também. Para fechar este vídeo, eu quero transformar este base numa lista de objetos. Então, como que eu farei isso? Eu posso continuar encadeando aqui. Porque o sort me retorna também um array, e aí eu posso simplesmente chamar o map. O map, eu vou receber um array, e aí eu gostaria de retornar um objeto. Esse objeto terá como country A na posição 0 e quantity A na posição 1. Como é que eu sei? Vamos debugar ali.
Qual é o valor de A? A é um array, cuja posição 0 é o nome do país e a posição 1 é a quantidade. Então, é exatamente o que eu estou lendo aqui e retornando num objeto. Tirando o debugger, agora eu quero ver o valor atual de base. Então, base ele é um array, deixa eu tirar esses daqui, para que fique mais fácil de visualizar. Base é um array de objetos agora, e cada um dos objetos possui o país e a quantidade. E aí, agora eu poderia muito bem utilizar isso daqui dentro de um chart, por exemplo, de um high charts, ok? No próximo vídeo eu vou demonstrar como que a gente pode melhorar a apresentação desse código, porque nesse momento, até para mim, que tenho uma certa experiência, está meio difícil de ler isso daí. Eu não estou satisfeito com a forma como isso está apresentado. Então, no próximo vídeo, eu vou demonstrar como que a gente pode encadear métodos Lodash para que a gente reescreva isso de uma forma muito mais limpa.